Real demais, a sombra sombria dos musicais vitorianos que nunca contaram. A noite caía como um manto denso sobre Londres, e a névoa se arrastava pelas ruas, envolvendo tudo em um abraço de mistério. Nos teatros iluminados, um sussurro de segredos não contados esvoaçava pelas cortinas. Havia algo de sinistro naquelas melodias nota por nota, uma sensação pulsante de que os dramas nos palcos eram apenas a ponta de um iceberg de histórias mais obscuras. O que ninguém sabia era que os protagonistas dessa história estavam mais próximos do que se imaginava, e que cada sorriso perfeitamente ensaiado escondia uma verdade macabra. Em meio a risadas contidas e aplausos nervosos, uma sombra dançava entre os artistas, como um predador à espreita. Certa vez, um famoso ator, conhecido por sua presença hipnotizante, desapareceu sem explicações. Os rumores pipocavam. Teria ele selado um trato sombrio com forças que deveriam permanecer ocultas? E aquela mulher que fazia o papel da musa não era apenas uma atriz. Diziam que ela possuía um poder incontrolável sobre os espectadores, fazendo com que eles se perdessem em um transe durante as apresentações. O que havia por trás de seus olhos? Medo? Desejo? Ou a pura essência da loucura? Ao entrar nas sombras do bastidor, a atmosfera mudava. O cheiro da tinta e da pólvora, misturado ao suor e ao medo, criava uma sinfonia única e perturbadora. Olhos arregalados e sussurros apressados ecoavam entre os camarins, enquanto um objeto antigo e empoeirado, uma máscara, repousava em uma mesa. Aquela máscara, dizem, tinha o poder de capturar a alma de quem a usasse, e quem ousasse colocá-la, poderia jamais voltar a ser a mesma pessoa. Olhando para ela, um frio na espinha percorria a espinha de todos os que se atreviam a sonhar em usá-la. Rei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um aviso importante. Muitas pessoas já relataram que o YouTube as desinscreveu sem aviso. Então, dá uma olhada rápida no botão vermelho aqui embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Eu não gostaria que você perdesse nenhum dos conteúdos exclusivos que estão por vir. E enquanto você está lá, não esquece de dar um like, isso vai me ajudar muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Eu adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos nos conectar. Enquanto a tensão aumentava, a pergunta pairava no ar. Quem se atreveria a usar aquela máscara? O silêncio dos bastidores era quebrado apenas pelo murmúrio nervoso daqueles que sabiam demais, seus rostos refletindo um receio profundo. Teriam eles percebido que estavam prestes a se tornar parte de um espetáculo muito maior do que apenas entretenimento? Com cada apresentação, a sombra parecia se alongar, ameaçando engolir não apenas os atores, mas também a verdade de tudo que estava oculto sob a luz dos refletores. O que aconteceria quando a última cortina se fechasse? As luzes na praça do teatro piscavam, lançando sombras inquietantes sobre o rosto dos que aguardavam ansiosos a entrada. A névoa, espessa como um véu pesado, se arrastava por entre os espectadores, que trocavam olhares nervosos, como se pressentissem que algo estava prestes a acontecer. No camarim, Clara, a musa da noite, estava em um estado de tensão palpável. Seu coração batia como um tambor, e a máscara que repousava sobre a mesa parecia chamar seu nome, sussurrando promessas de grandeza e caos. Os outros atores a observavam de longe, seus rostos uma mistura de curiosidade e temor. O que aqueles olhares desafiadores não percebiam era que Clara já tinha visto o abismo que a máscara representava. Ela se lembrava da noite que mudara tudo, o palco iluminado, os aplausos ensurdecedores, e acima de tudo, a sensação inebriante de poder que a invadiu quando, em um momento de impulsividade, ela colocou a máscara pela primeira vez. O mundo à sua volta havia desaparecido e por instantes, tudo o que sentirá foi a euforia de estar além do que era. Não era apenas uma atriz, mas uma rainha em um reino sombrio. O preço não era fácil de calcular. Naquela noite, no entanto, Clara tinha planos. O desaparecimento do ator famoso ainda pairava sobre todos como um manto pesado, e com cada dia que passava, mais histórias sobre ele surgiam, entrelaçando-se com a própria história de Clara. Ela queria libertar-se da influência da máscara, mas o desejo de poder era uma corrente forte que a mantinha presa. Uma parte dela ansiava por usar a máscara novamente, enquanto outra parte temia o que isso poderia significar. Do outro lado do camarim, um jovem ator chamado Edward, que admirava Clara em silêncio, percebeu sua luta interna. Ele aproximou-se com cautela, como se não quisesse alarmá-la. Clara, você não precisa disso. Estamos todos aqui por você. A arte, ela vem de dentro, não de uma máscara. Clara o olhou, os olhos cheios de uma mistura de gratidão e desespero.
Edward, você não entende. Eu não sou suficiente. Justamente nesse momento, um grito ecoou pelo teatro, interrompendo a conversa. Todos os olhares se voltaram. A tensão cortante pairava no ar. O diretor apareceu na porta do camarim, pálido como a luz da lua. Um dos atores. Ele não se mexe. A apresentação é agora. O alvoroço começou. Clara e Edward correram em direção ao palco, passando por uma multidão de rostos aterrorizados. O que tinha começado como um espetáculo tinha se transformado em um pesadelo coletivo. Uma sombra pairava sobre o teatro, intensificada pela incerteza e pelo pânico. Quando chegaram ao palco, o cenário parecia desmoronar. Os outros atores estavam em choque, e o corpo imóvel do ator famoso, aquele que sempre desafiasse a morte e a realidade, estava estirado no chão. O que havia acontecido? Assustados, eles se entreolharam, sem saber o que fazer. Mas ao olhar novamente para Clara, algo curioso passou por trás dos olhos dela, uma centelha de algo escuro e sedutor. Uma ideia injetou-se em sua mente, movendo-se rapidamente entre orgulho e temor. E impulsivamente ela começou a caminhar em direção à máscara que agora parecia brilhar como um farol em meio à escuridão. Mas antes que pudesse alcançar, uma voz ressoou na multidão. Ninguém deve usar a máscara. A cena tem um preço. O pânico tomou conta e o clima mudava rapidamente entre os presentes. O que a verdade por trás da máscara realmente representava? Enquanto a tensão aumentava, o olhar de Clara se firmou na máscara. Um dilema insuportável a confrontava. Utilizar o poder sombrio em uma tentativa de salvá-los ou recuar, deixando-se consumir pela própria insegurança. E assim, com o ator caído aos seus pés e a escolha se aproximando, um novo mistério emergia no ar, como uma nuvem se formando antes da tempestade. O momento decisivo se aproximava. O que Clara descobriria ao deixar sua verdadeira essência se desenrolar? Clara parou a poucos passos da máscara. O eco do corpo inerte do ator se misturava ao tumulto ao seu redor, e ela sentiu o mundo girar. A sombra que envolvia a plateia parecia se agigantar, comprimindo-lhe o peito. O que aconteceria se ela usasse a máscara novamente? Poderia trazer à vida tudo o que já tinha perdido? O desejo a consumia, tornando-se uma chama ardente em meio ao desespero. A voz que advertia sobre o preço era como um eco distante, um lembrete de um aviso que já deveria ter sido feito. Ela se lembrava de momentos em que a máscara a havia empoderado, mas também a destruído. A linha entre o esplendor e a ruína era tênue, e Clara estava prestes a cruzá-la mais uma vez. Clara não. Edward a interpelou, os olhos abafando um pedido desesperado. Ele se aproximou estendendo a mão, mas ela recuou. O brilho que emanava da máscara aumentou, como se alguém estivesse tirando vantagem da sua fraqueza. O público, agora em um frenesi, sussurrava um caos de vozes. Medo, excitação, e uma sede insaciável por entender o que estava acontecendo se entrelaçavam no ar. Qualquer um que o fizer, a voz na multidão tornou-se mais intensa, quase um grito, não sairá ileso. Mas as palavras pareciam perder-se na ansiedade coletiva. A cólera e a dor estavam ali latentes, criando uma arma poderosa que Clara sentiu pulsar nas palmas das mãos. E foi nesse turbilhão de emoções que ela fez a escolha mais difícil de sua vida. Ao invés de pegar a máscara, não. Um estrondo cortou o teatro, e as luzes falharam momentaneamente, deixando tudo na escuridão, exceto pelo brilho fantasmagórico da máscara. Clara pôde sentir o poder, a promessa de controle nas sombras, mas também a dor pulsante de perdição. A multidão cresceu em pânico quando as luzes se apagaram, e gritos preenchiam o espaço. A escuridão trouxe consigo um tumulto de memórias não só de sua ambição, mas também de quem ela realmente era. Clara olhou para o corpo do ator e lembrou-se de suas risadas compartilhadas, momentos de amizade e camaradagem. A realidade daquele momento, com a perda à flor da pele, aguçou sua determinação. O poder da máscara não era somente o que lhe atraiu, era a chance de transformar a dor em algo grandioso. Não posso fazer isso, Clara exclamou, a voz firme. Eu não vou me deixar consumir por essa escolha. E foi então que de repente a escuridão pareceu ceder lugar a uma luz tênue. Um brilho emanava do canto da sala, e os rostos na multidão se voltaram surpresos. Uma figura, envolta em sombras, se destacava na luz, caminhando lentamente até Clara. Suas feições eram indistintas, mas a presença era inegável e poderosa. Você pensou que poderia escapar, não é, Clara? A voz era baixa, quase um sussurro, mas carregada de significados ocultos, como um carrossel girando em sua mente. Quem é você? Clara perguntou, o coração acelerado. O medo e a curiosidade a paralisavam, enquanto a figura se aproximava. O teatro estava em um silêncio horripilante, a tensão quase palpável. Eu sou o que você deixou para trás,
O que você temeu mais? Eu sou a sombra que dança na sua mente. E agora, você terá que decidir quem você realmente é. As palavras pairavam no ar, como um feitiço, e a tempestade de emoções dentro de Clara estava longe de acabar. Enquanto a figura a observava, um novo dilema a aguardava. O que significava ser verdadeiramente livre? E qual era o preço que ela estava disposta a pagar por essa liberdade? A figura sorriu levemente, e o futuro de Clara começou a se desenrolar diante dela como uma tela em branco, pronta para ser moldada. A máscara ainda brilhava, mas agora era a pergunta que ecoava: até onde ela iria para descobrir-se? Agora tudo dependia da escolha que estava prestes a fazer. A figura envolta em sombras avançou, e Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. Era como se a sala inteira estivesse prendendo a respiração, cada coração pulsando em uníssono, aguardando a decisão dela. O que era aquela presença? O desejo de confrontar seus medos e fantasmas parecia crescer, mas também havia um instinto inato que a alertava para os perigos iminentes. Você quer trazer de volta o que perdeu? A voz sombria questionou, seu eco reverberando por entre as cadeiras vazias. Mas isso tem um custo, Clara. A liberdade tem um preço, e esse preço é sempre mais alto do que imaginamos. Edward, ainda a poucos passos, rangeu os dentes, seus olhos fixos na máscara como se quisesse implorá-la a desistir. Clara poderia sentir a tensão entre eles, um cordão invisível que os unia, mas também os separava. O desejo por aquilo que poderia ser a sua salvação e o temor pelas consequências pairava entre eles como um espectro indesejado. Quem você pensa que é para me dizer o que eu posso ou não posso fazer? Clara respondeu, desafiadora, embora seu coração disparasse. A figura permaneceu impassível, e isso intrigou ainda mais a atriz. Nunca fui tão livre quanto desejo ser. Esse poder poderia ser meu. Liberdade? A figura riu, um som amargo. Você confunde liberdade com escravidão. O verdadeiro poder exige sacrifícios que muitos não estão dispostos a fazer. Ecos de vidas passadas vêm acompanhados de sombras, Clara. Você tem certeza de que deseja abrir as portas desse abismo? A luz na sala tremulou, e o ambiente parecia vibrar com a incerteza. Clara olhou para o corpo inerte do ator, o peso da culpa pressionando o ar. Naquele momento, ela percebia que cada escolha tinha uma corrente de consequências. Eu não tenho medo da dor, e já perdi muito. Gritou, a raiva subindo como um vulcão prestes a entrar em erupção. Se a máscara puder trazer de volta o que amo, então eu estou disposta a enfrentar o que quer que venha. O público, um mar de rostos anônimos, agora era um eco de vozes incoerentes, misturando dúvidas e clamores. Alguns pareciam atormentados por sua coragem, outros aplaudindo a determinação e ousadia da jovem. Mas ninguém sabia realmente o que a decisão dela implicaria. Numa fração de segundos, a figura sorriu de maneira enigmática, e Clara sentiu como se a sala estivesse girando ao seu redor. Um vento gelado soprou, e o espetáculo de luzes retomou vigor, como se a própria essência do teatro estivesse respondendo à tensão. A máscara pulsava como um coração, uma promissora oferta de poder em suas mãos. Se você deseja fazer essa escolha, prepare-se para a verdade. A figura sussurrou, e os olhos de Clara regalaram ao entendê-lo. A máscara não apenas traz de volta o que foi perdido, ela também revela os segredos mais sombrios que você esconde. Em um ato de possibilidade, você pode descobrir o que está disposto a sacrificar, até o fim. Era uma advertência. Um aviso que a privada da liberdade, cheia de vida, também poderia explodir em dor. A ideia era sedutora, mas a consequência ameaçava sua essência, seu futuro e aqueles que amava. Clara hesitou. Seus pulmões se encheram de ar e o tempo parecia parar. Decidir-se entre o que era e o que poderia ser. Ser amada novamente, mas a que custo? Nesse instante, uma nova voz irrompeu do fundo da sala. Se você usá-la, não será mais você. Clara se virou, mas o desconhecido estava longe demais. A plateia murmurava, a confusão se espalhando como uma onda de choque. O que se aproximava dela? A figura à sua frente apenas observou, os olhos escuros esperando, enquanto Clara lutava contra a tempestade em seu coração. A tensão crescia e a máscara ainda brilhava completamente irresistível. O que ela faria? A decisão tomaria mais do que um simples segundo. Ela teria que apostar tudo em um único golpe. E nesse mar de incertezas, algo se espreitava na escuridão. Um último aviso estava prestes a ser revelado. Clara estava em um impasse, presa entre a curiosidade e o medo. O murmúrio da plateia crescia como um turbilhão de vozes, cada uma errante, cada uma carregada de desespero e esperança. O que você quer dizer com isso? Ela gritou para a voz desconhecida que ainda ecoava atrás dela. A figura à sua frente não se moveu, mas um novo brilho alcançou seus olhos profundos.
Clara notou que a máscara nas suas mãos pulsava lentamente, como se estivesse viva, prometendo algo que ela mesmo não ousava compreender. Uma escolha mal feita pode levar ao seu eu mais sombrio, a voz ao fundo sugeriu, agora mais forte. Quebrando o silêncio que se espalhava, a figura ao lado da máscara continuou. Isso é mais do que apenas um retorno. É a reescrita do que você é, a confusão entre quem você é e quem você poderia ser. A plateia, antes um mar de espectadores vazios, pareceu se agitar, como se também estivesse respirando. Clara não pôde ignorar os olhares fixos nela, cada um refletindo medo, preocupação e, acima de tudo, esperança. A máscara se tornava cada vez mais sedutora. Naquela fração de segundo, ela pôde quase sentir a presença do que havia perdido, a essência do que sempre desejou, o amor, os sorrisos da vida. Mas quem sou eu sem essas lembranças? Clara questionou, sua voz carregada de incerteza. O terror de perder não só o que amava, mas também a própria identidade, a fez vacilar. E se tudo que a máscara trouxesse fosse a dor do que já havia vivido, as mágoas que ela havia enterrado? Clara apertou a máscara e, como se tivesse sentido sua apreensão, ela vibrou mais uma vez, pulsando em resposta à sua hesitação. Edward, a poucos passos, avançou. Clara, não faça isso. O poder que você deseja não é o que parece. Essa escolha mudará quem você é, mudará tudo. Um raio de luz atravessou a sala, iluminando brevemente os rostos dos que ali estavam. Clara viu sombras se formando nas paredes como se as memórias, os segredos que ela tanto escondia, estivessem se contorcendo para escapar. O medo a invadia, mas a determinação também crescia. Por que não lutar pelo que amava? E se eu não tiver mais nada a perder? Clara retrucou, a voz tensa. O murmúrio aumentou na plateia, mas ela ignorou os avisos e lançou um olhar profundo à figura sombria. Se isso me transformar, então que venha a transformação. Você fala, mas não entende, a figura sussurrou, e o ambiente pareceu escurecer. Clara fechou os olhos, uma batalha interna rugindo dentro dela. Quem eu sou se eu usar a máscara? E quem eu serei se não a usar? O dilema consumia cada possibilidade dançando em sua mente como fantasmas na penumbra. A voz desconhecida soprou novamente. Você pode perder mais do que imagina. O amor não vem sem dor, e a dor pode ceifar tudo. A tensão na sala era palpável, como se o próprio ar estivesse carregado de eletricidade. Clara respirou fundo, a mão tremendo sobre a máscara, e um pensamento a assombrou. E se perdê-lo significasse nunca mais ser a mesma? O olhar da figura à sua frente era intenso, uma sombra que refletia suas dúvidas e medos. Decida, Clara. A escolha está em suas mãos. Nesse instante, um estalo ressoou, como um trovão, e a sala parecia girar. O tempo se desfez em fragmentos, e a máscara girou em sua palma, viva e pulsante, como um convite ao desconhecido. Clara ergueu os olhos, sentindo a sala mergulhar no silêncio. Ela sabia que a resposta estava prestes a se revelar. A dúvida pairava no ar, poderosa e destrutiva. Mas antes que pudesse escolher, um eco familiar cortou a atenção. Clara, não olhe para a máscara. O que ela traz pode te destruir. Ficou claro que cada segundo contava. Qual seria o caminho que ela escolheria? Uma nova verdade estava prestes a se desnudá-la. Mas a que preço? Clara sentiu o corpo todo gelar ao escutar a voz de Edward ecoar por entre os murmúrios inquietos da plateia. Era como se uma barreira invisível a isolasse, fazendo com que todos os olhares se tornassem penetrações mais profundos em sua alma. A máscara continuava a brilhar, pulsando com uma energia que atraía e repelida ao mesmo tempo. O que pode ser mais devastador do que a perda? Clara pensou com a mente em conflito. A imagem de seu amor desaparecendo nas brumas da memória a feriu como um golpe físico. O que ela estava prestes a fazer poderia resgatar tudo o que fora tirado dela, ou a afundar em um abismo de tristeza e dor. O medo fez seu estômago se contorcer. Nesse instante, um estalo no fundo da sala tirou de seus pensamentos sombrios. Um homem de aparência desfigurada pela angústia havia se levantado. Não deixe que o passado aprenda, Clara. Ele gritava, a voz carregada de desespero. A máscara é apenas uma ilusão. O que você busca não existe lá. O verdadeiro poder vem de dentro. Os espectadores começaram a sussurrar, alguns inclinando-se para frente, absorvendo cada palavra como se a vida deles dependesse disso. A figura obscura à sua frente ainda assim parecia atraente. Havia uma promessa inegável de realização em ter a vida que tanto desejara de volta. Clara lutou para respirar enquanto o ar ao redor parecia se condensar. Olhe para você mesma, Clara. A voz de Edward, aguda e cheia de emoção, cortou como uma lâmina afiada. Você é força, você é amor. Não precisa de uma máscara para ser quem realmente é. Ele fez uma pausa e a fixou com um olhar ardente.
Os que amamos vivem em nossa memória. Resistir é o que realmente nos faz humanos. Novamente o estalo soou, agora mais estrondoso, como se o próprio universo estivesse se quebrando. A plateia ficou em silêncio, como se o espaço entre os batimentos de seus corações estivesse se ajustando ao ritmo de suas esperanças e medos. Clara estava em conflito, com lágrimas nos olhos, quando a máscara em sua mão voltou a vibrar. Um puxão visceral chamava por ela, um chamado quase primordial para usar o objeto amaldiçoado. O que seria dela? O que aconteceria com todos à sua volta se ela sucumbisse? De repente, um vislumbre do passado invadiu seus pensamentos. A primeira vez que sorriu, o amor verdadeiro em seus olhos, a risada compartilhada em tardes ensolaradas. Esses momentos faziam parte dela, mas também traziam à superfície a dor da perda. Você pode ter tudo isso de volta, a figura sombria sussurrou, a voz deslizando como um veneno suave. Os olhos hipnotizantes refletiam suas maiores inseguranças, transformando-se em gélidas promessas de reviravoltas. Clara sentiu um frio na espinha, enquanto sua mão se abria sem querer. Diante dos rostos apreensivos do público e da humanidade perdida que se manifestava ao seu redor, Clara tomou a decisão mais difícil: eu não vou me deixar levar. Com essa declaração, seu coração batia acelerado, determinado a se afastar do abismo que se formava diante dela. Mas, antes que pudesse jogar a máscara longe, uma nova onda de energia se irrompeu no ar. As luzes da sala tremeram, e um vento gélido começou a soprar, carregando consigo sussurros e ecos de memórias há muito esquecidas. Movimento e ruído começaram a surgir, como se a própria sala estivesse acordando de um sono profundo. Clara, o que você fez? Agora eles vêm. A voz de Edward soou em pânico. O que antes era apenas um murmúrio começou a se tornar rugido, uma multidão de sombras se projetando na escuridão, moldando-se em figuras que pareciam conhecidas e, ao mesmo tempo, estranhas. A tensão estava no auge, e Clara, perplexa, percebeu que a sua escolha tinha galvanizado a sala de maneiras que não poderia controlar. Agora, mais do que nunca, a resposta à sua dúvida estava prestes a se desnudá-la, mas custaria mais do que poderia imaginar. Você está disposta a pagar o preço, Clara? O ar se tornava pesado, quase palpável. As sombras dançavam em torno de Clara, como se formassem uma tempestade de corpos perdidos e anseios não resolvidos. O rugido crescente da plateia se misturava a gritos distantes. Era como se a realidade estivesse desmoronando em torno deles, arrebatando cada esperança e sussurrando promessas de dor e revelações inomináveis. Clara! Edward gritou novamente, sua voz cortando o ar, uma âncora em meio ao turbilhão. Não se deixe levar. Lembre-se do que você realmente é. Mas enquanto suas palavras ecoavam, Clara sentiu a pressão da máscara em sua mão. A energia que emanava dela pulsava como um coração, quase como se tivesse vida própria. Era uma sedução insuportável, um chamado que prometia respostas e, quem sabe, até conforto para suas cicatrizes emocionais. Então, a primeira sombra emergiu da escuridão. Um rosto familiar, emaranhado em dor, se destacou na penumbra. Clara reconheceu os traços de seu amor perdido, mas havia algo terrível em sua expressão, como se um vórtice de desespero a consumisse. Clara, a voz ecoou, mas soou distante, como um eco que atravessa o tempo. Me salve, não deixe que isso te consuma. Ela hesitou, a memória emaranhando-se com o impulso de tocar a máscara. Era como um ciclo, a dor a puxava para o fundo, as memórias a elevavam e a fraqueza a tentava. Os olhos à sua volta estavam fixos nela, implorando por uma escolha. Mas que escolha era essa, afinal? Eu não posso, murmurou a voz embargada. Não era apenas um instante, mas uma eternidade sendo comprimida em seu ser, e isso a esmagava. As sombras começavam a se agrupar, mais sombras alçando voo, dançando em um ritmo frenético, quase celebratório, como se estivessem aguardando sua rendição. Resistir é o que realmente nos faz humanos. Edward ecoou novamente, um baluarte no meio do caos. As palavras dele começaram a iluminar algo dentro de Clara, brotando uma mistura de coragem e determinação, como se as últimas partículas de esperança se condensassem em sua mente. Ela se lembrava do amor verdadeiro, não apenas das coisas que perdeu, mas do que ainda tinha, a força dentro de si, a capacidade de amar e de ser livre do passado. Um tremor percorreu seu corpo. Eu não vou me deixar prender, ela declarou com uma força renovada. Mas ao dizer isso, o murmúrio das sombras aumentou, tornando-se uma ressonância ensurdecedora que parecia querer derrubá-la. Elas se contorciam, agrediando a realidade com uma força que fazia a sala inteira tremer. O gélido vento ao redor se tornou um furacão, as vozes se misturavam em um lamento abafado, como se o próprio espaço estivesse chorando. Clara, você precisa escolher, o passado ou o futuro.
Edward disse, sua voz agora carregada de terror. Era a hora da verdade. Clara precisava agir. Mas como? A máscara ainda pulsava em sua mão, enquanto a tempestade de sombras se aproximava, meio sombria, meio desesperada. Um último olhar para Edward a fez hesitar novamente. Ele estava lá com seus olhos brilhando, desafiando-a a dar o passo. O tormento das memórias tornou-se quase ensurdecedor, mas a decisão estava em suas mãos e a escuridão à sua frente estava gritando por um novo início. E se eu a usar apenas uma vez? Clara pensou, paralisada entre as esperanças do passado e o chamado de um futuro incerto. E nesse instante, enquanto a tempestade parecia pronta para engoli-la, uma nova voz emergiu de dentro dela. O que você realmente deseja, Clara? As sombras se enredaram, formando um manto ao seu redor, esperando por sua resposta. O que ela realmente queria? Um sopro de resposta estava prestes a explodir em sua mente, mas antes mesmo que pudesse articulá-la, um brilho intenso da máscara disparou, e a sala estremeceu mais uma vez. O que aconteceria agora? Clara estava prestes a cruzar a linha final. Qualquer que fosse sua escolha, a verdade a consorciaria a preços impensáveis. O brilho da máscara se intensificou, uma luz ofuscante que parecia dançar entre as sombras como estrelas em um céu noturno. Clara, ainda paralisada, sentiu o calor daquele brilho penetrar em seu peito, acendendo uma chama que há muito estava apagada. Era uma mistura de medo e esperança, como se cada emoção estivesse prestes a explodir em seu interior. As sombras começaram a se agitar, suas formas distorcidas tomando a sensação de vida. Elas pareciam querer arrastá-la para os confins da escuridão, sussurrando promessas distorcidas de dor, enquanto o lamento da plateia se tornava mais intenso. Um mar de vozes implorando por atenção, cada uma mais desesperada que a anterior. Clara não! Edward bradou, um grito que cortou a sobrecarga de som como uma faca. Ele fez um movimento como se quisesse se aproximar, mas as sombras pareciam levantá-lo do chão, contorcendo-se em torno dele como serpentes, mantendo-o à distância. O olhar dele, tão cheio de amor quanto de pavor, a fez sentir um golpe no coração. Eu sou forte o suficiente, sussurrou ela para si mesma, e a máscara pulsou em resposta, como se reconhecesse a determinação que estava se formando. Clara se aproximou da escuridão, olhos fixos na máscara, e a sensação de poder começou a brotar dentro dela. Era o momento que ela esperava ou temia. Lançar mão daquele poder tinha um preço. Eu aceito, declarou em voz alta, quebrando o clamor das sombras. Eu vou enfrentar isso. Assim que as palavras saíram de seus lábios, algo mudou. A sala tremeu com uma força brutal, e a luz da máscara explodiu em 1000 fragmentos, dispersando sombras como um raio seminal da verdade e revelando um portal cintilante à sua frente. Clara hesitou em dar o próximo passo. Quem estava do outro lado? Um futuro que segurava as promessas de um novo recomeço ou um abismo de desespero? Em um gesto impetuoso, ela começou a atravessar aquele portal, ansiosa por descobrir o que aguarda por ela. Quando o portal se fechou atrás dela, a escuridão deu lugar a uma luz suave e quente. Um ambiente vibrante se revelou, uma praia ensolarada com ondas suaves que sussurravam como se falassem segredos. Mas alguma coisa estava errada. O céu azul estava manchado por nuvens escuras, e uma sensação de ameaça flutuava no ar. Clara! Uma nova voz, familiar e ao mesmo tempo estranha, a chamou. Era a voz de seu amor perdido, mas agora havia uma entonação que a fazia estremecer. Ela virou lentamente e diante dela estava uma nova figura, possuindo os traços familiares de seu passado, mas envolvidos em sombras e luzes ao mesmo tempo. Você não deveria estar aqui, a figura disse, seu olhar penetrante refletindo tristeza e expectativa. Eu não tinha escolha, Clara respondeu com a voz trêmula. A máscara me trouxe. Você não sabe o que isso significará, a figura advertiu, mas antes que pudesse elaborar, uma onda de escuridão surgiu atrás dela, ameaçando engolir todo o ambiente. As sombras que havia enfrentado na sala retornavam mais ferozes e vorazes que antes, ansiosas para consumir a luz da praia. Clara sentiu o peito apertar enquanto a tempestade se aproximava, e o terror misturava com uma incalculável esperança. A luz de seu amor poderia ajudá-la a enfrentar este novo desafio? Ou seria apenas uma extensão do que ela temia? Confrontada com a dualidade da situação, uma nova escolha se apresentava. O que Clara realmente desejava? E mais importante, até onde ela iria para obter isso? A resposta dançava na sua mente, mas as sombras estavam chegando, e agora não havia como voltar. Qual caminho ela escolheria enquanto o tempo escorria como areia entre os dedos? O que seria necessário para estar completamente livre? A verdade revelada estava prestes a desmoronar sua compreensão em 1000 pedaços.
Clara sentiu o coração disparar, cada batida soando como um sino de alerta. A figura diante dela se diluía e se reformava entre a luz e as sombras, como um sonho que flutua entre a realidade e a ilusão. Cada vez que ela tentava focar, algo mudava, e a sensação de que nunca poderia alcançá-lo a consumia. Você precisa correr, a figura gritou, rompendo o feitiço de hesitação. Sua voz estava carregada de urgência, e Clara sabia que as sombras se aproximavam, levando consigo o calor da luz que a envolvia. Sem pensar, Clara deu um passo para frente, mas a praia sob seus pés começou a desmoronar, como se estivesse sendo puxada pela onda negra que se aproximava. A areia se transformava em uma substância viscosa, quase como um pó negro que grudava em seus pés e tornava cada movimento mais difícil. Cada tentativa de avançar parecia apenas prolongar a dor. Clara, lembre-se de quem você é. Ecoou a voz, agora mais intensa, quase ressoando nas profundezas de sua memória. Você não pode deixar que o medo a domine. Um lampejo de poder voltou com as lembranças de sua infância. Clara se viu novamente dançando sob a luz do sol, cheia de alegria e sonhos. A conexão com o amor perdido a revigorou. A força que outrora foi sua estava brilhando dentro dela. Ela se lembrou do que fazia seu coração pulsar. A música, a dança e as cores da vida. Eu sou forte o suficiente. Gritou, e ao pronunciar aquelas palavras, a areia sob seus pés virou uma base sólida. Um ímpeto de luz emanou de seu corpo, borrifando as sombras com tiras de cor e calor. As ondas atrás dela hesitaram, como se a escuridão estivesse sendo repelida pelo brilho que emanava dela. Isso, Clara. A figura sorria, agora inebriada pela transformação. Use seu coração. Deixe as memórias guiarem você. Enquanto as sombras tentavam alcançá-la, Clara levantou a mão, invocando as lembranças da música que a acompanhará. Começou a cantar, sua voz ecoando sobre a praia, transformando o medo em um hino de resistência. A melodia se expandiu, crescendo como uma tempestade de luz que despejou sobre as sombras, dissipando suas formas malignas. Mas então, algo se quebrou. Uma força invisível a puxou de volta. Clara se virou para ver o que era e percebeu que a própria praia estava se distorcendo, as ondas gerando vórtices de areia e água, ameaçando engolir tudo. Você não pode escapar assim, gritou a figura, algo em seu timbre lembrando um lamento entre o amor e a advertência. Eu preciso de você, Clara respondeu, ansiosa. Mas a figura começou a desvanecer. As nuvens sobre a praia escureceram ainda mais, inundando tudo com um desespero profundo e sufocante. A música que antes a havia fortalecido começou a se desfazer em ecos distantes, e o portal, antes brilhante, agora pulsava como se estivesse morrendo. E então ela sentiu um toque frio nas costas. Uma ameaça iminente. As sombras estavam se aglutinando atrás dela, e o vazio se tornava cada vez mais opressor. O que você realmente deseja, Clara? Perguntou a figura, cujo rosto agora era um reflexo distorcido de esperança e desespero. O que você sacrificaria para ter aquilo que ama de volta? Clara olhou para o abismo que se abria atrás dela e teve a certeza de que ali estava não só a liberdade, mas também a possibilidade de perder tudo. No fundo de sua alma, a resposta estava começando a se formar. Mas a que custo? Quando as ondas de escuridão a envolveram, um grito silencioso escapou de seus lábios enquanto seu destino se tornava incerto. O que seria necessário para confrontar a verdade? E quanto de seu próprio ser ela estaria disposta a sacrificar para salvá-lo? Com o coração na garganta e as sombras se aproximando, Clara se perguntava, às vezes, o que era preciso para viver realmente valia a pena. Clara estava em um turbilhão de emoções, o ar pesado com sua hesitação. As sombras ameaçavam tomar conta, mas no fundo, havia uma centelha de determinação que brilhava como uma estrela em meio à escuridão. Ela não era mais a mesma, mas também não podia se deixar consumir pelo medo e pela dúvida. Eu tenho que escolher, sussurrou para si mesma. E nesse momento algo dentro dela finalmente se quebrou. Seus olhos estavam fixos no vazio que se abria ao seu redor, e a figura de seu amor perdido flutuava entre a realidade e a ilusão. Eu não posso perder outra vez, ela murmurou, firme, não posso, não vou. Com um impulso inesperado, Clara girou-se em direção às sombras, levando a máscara na mão. O que você me trouxe não é o que desejo. Eu não sou uma escrava do meu passado. A energia de suas palavras reverberou pelo espaço, como um eco poderoso que puxou a atenção das sombras. Elas hesitaram, contidas, e então começaram a se contrair, como se a própria escuridão estivesse reagindo à sua força. Clara sentiu uma onda de calor crescendo em seu peito. Ela estava começando a se lembrar de quem realmente era uma artista, uma lutadora. Em vez de temer as sombras, ela decidiu as encarar de frente. Eu não preciso de você, Clara bradou, erguendo a máscara.
Eu sou minha própria fonte de luz. E foi então que a luz que emanava dela se intensificou, um farol no desespero. A figura familiar sorriu, embora suas feições estivessem emaranhadas em sombras. Sim, Clara. Isso. Encare seus medos e resgate sua essência. A verdadeira liberdade não vem de usar a máscara, mas de libertar-se dela. Respirando fundo, Clara mergulhou no mar de lembranças e emoções. Ela viu flashes de risadas, sentiu abraços, e revivenciou a força de amores perdidos e sonhados. Assim, ao invés de se deixar ser dominada, ela começou a entoar uma canção, uma melodia que ecoava nos recessos de sua alma. A canção ganhava vida, ressoando entre as sombras, e Clara viu as silhuetas começarem a se desvanecer, perdendo força diante de sua determinação. As ondas de escuridão estavam se dissipando, o eco de sua voz quebrando o feitiço sombrio que antes a aprisionava. Era uma coreografia de libertação, um movimento de coragem nascido da dor. Eu sou mais do que as minhas memórias, eu sou o que desejo ser. Clara gritou, a música se tornando mais forte a cada palavra. As sombras tremiam e se contorciam, encontrando dificuldade em confrontar a luz que ela emanava, a força que emergia do seu interior. E quando o último eco da canção preencheu a sala, as sombras finalmente recuaram. Em um frenesi de luz, o corpo de Clara irrompeu em um brilho radiante, e a máscara foi lançada para longe, quebrando-se ao tocar o solo. Seria ali que a verdade se tornaria realidade. Clara havia escolhido a vida. O ambiente ao seu redor começou a mudar, a praia escura se dissipou, dando lugar a um céu infinito, livre e claro. Clara sentiu como se cada célula do seu corpo tivesse sido renovada. Ela havia transcendido a dor, os lamentos e as sombras. Ao seu lado, a figura simplesmente sorriu com compreensão, dissipando-se em um brilho caloroso, uma figura cercada pela leveza que ela tanto desejava encontrar. Clara então virou-se, procurando por Edward. Ele estava atrás dela, os olhos brilhando com orgulho e alívio. Você fez isso, Clara. Você se libertou. E antes que ela pudesse responder, os aplausos começaram a surgirem por trás do público, que havia presenciado todo o desenrolar da cena, agora estava em pé, aplaudindo freneticamente e reconhecendo sua jornada de luta e coragem. Clara olhou para eles, para aqueles rostos iluminados, e sentiu uma onda de gratidão invadir seu ser. Ela havia enfrentado o que mais temia e ao fazê-lo não só salvou a si mesma, mas também se libertou do peso de expectativas e fantasmas. Com lágrimas de alegria, Clara recebeu o amor e o apoio que a cercava, sabendo que a verdadeira máscara estava agora para sempre jogada no chão. E assim ela percebeu que não estava sozinha. Ao lado dela estava Edward, este que sempre a admirou, um amor pronto para florescer novamente, não construído sobre sombras, mas sobre compreensão e força. O espetáculo que antes parecia um pesadelo, agora se transformará em uma celebração da vida, do poder da escolha e da capacidade de superar as sombras. Clara tinha encontrado sua voz e agora estava pronta para dançar sob a luz do sol, vivendo seu próprio conto, livre e autêntica. Enquanto a cortina se fechava sobre a despedida das personagens e a resiliência de Clara, uma nova era começava. E a história que não era contada tornou-se agora a mais viva de todas. Uma sinfonia de emoções que ecoariam para sempre na memória de quem teve a sorte de assistir. Agora, se você chegou até aqui, é hora de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estamos preparando. Deixe seu like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Comente suas reações e teorias sobre esse final impactante. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Faça parte dessa jornada.